Olá, saudações a todos e a todas. Eu sou o professor Leandro Moura e estaremos tratando do assunto redação dissertativa para o Enem. Bem, estamos aqui hoje para falar de redação dissertativa para o Enem, que é uma redação com uma recomendação própria, certo? A banca examinadora do Enem exige que o candidato tenha uma postura, e essa é a pergunta que eu trouxe inicialmente para a gente tentar responder. Vejamos o seguinte: qual deve ser a postura do candidato frente ao tema de redação do Enem? Bem, aqui abre-se uma discussão sobre a diferença do Enem dos demais concursos públicos e vestibulares, certo? Quer dizer, o Enem tem uma diferença? Tem uma diferença, certo? Os demais vestibulares e os concursos públicos exigem que o candidato tem uma postura mais de intelectual, quase de um cientista, que consegue condensar todo o conhecimento escolar e propor uma redação em que esses conhecimentos mostram a sua habilidade, né, de conhecimento, de proposta textual. No Enem é diferente, pessoal. Nós temos aqui a questão de uma postura de cidadão, certo? De um sujeito social que tem sugestões e soluções para as questões de interesse comum. Isto é, se eu tenho uma proposta de redação e eu não tenho que ser um intelectual ou tão somente uma pessoa que condensa todo o conhecimento da escola, antes disso tudo eu preciso ser um cidadão que conhece os problemas da sua sociedade, da sua realidade e tem uma proposta e que vai aparecer neste texto, certo? Então, se você é um intelectual, se você já sabe condensar nos textos todo o conhecimento acumulado da escola, isso é muito bom. No entanto, não esqueça que o candidato para Enem, na sua redação, precisa trazer uma proposta de cidadão que tenha, com certeza, aí sugestões, possibilidades de saída para resolver sempre um problema. O tema de redação do Enem quase sempre traz a ideia de resolver um problema, né? Os temas anteriores foi a lei seca, foi comunicação no século XX, falar em rede no século XX, foi a questão da publicidade infantil no Brasil. Então, tudo isso são questões sociais. É a característica de proposta da banca do Enem, beleza? Vamos ver então. Um cidadão capaz de quê? Capaz de interpretar a sua realidade e intervir nela. O que é isso? O que é intervir? É exatamente essa recomendação da banca avaliadora da redação do Enem, que você crie uma proposta de intervenção, isto é, uma proposta de um cidadão, de um sujeito que tenha uma opinião, um ponto de vista, e isso vai aparecer textualmente, ok? De modo a sugerir dentro do teu texto saídas ou possibilidades de solução para algum problema. Esse problema é, como eu já tratei, é sempre um tema social do nosso interesse comum, da nossa sociedade, quase sempre temas do Brasil. Então, fica aqui já uma primeira reflexão de que temos uma postura diferente de que outros concursos públicos e, de fato, eu preciso ter uma proposta de mudança, de saída para questões problemáticas, como foi a lei seca, como pode ser a violência nos estádios, como é a questão da publicidade para a criança, tudo isso. Eu tenho uma opinião e preciso dizer isso dentro do texto, ok? Muito bem. Os corretores da redação do Enem esperam que os candidatos produzam textos que valorizem as diferenças e não a exclusão. Isto é, se eu sou um cidadão, eu não posso criar uma proposta textual que, em alguma medida, haja em detrimento a outras opiniões. Isto é, agir em detrimento é agir contrário a outras opiniões. Não é a ideia do Enem. A redação do Enem, você precisa ser democrático na sua proposta. Não pode ser uma proposta que vá fazer um valor de juízo, né, negativo a outras opiniões. Não, você vai tratar dos temas de modo a não ferir os direitos humanos, não ferir já qualquer ideia, qualquer pré-ideia que nós temos referente a algum assunto que venha a ser tema de redação. Tranquilo? Muito bem. O que os corretores também procuram, né, nos textos dos candidatos do Enem? Procuram propostas inovadoras. O que seria isso, né? Por que essa recomendação de uma proposta inovadora? De fato, não é algo novo, algo que ninguém tenha criado, até porque não somos, então, na redação, um cientista que traga uma ideia revolucionária.
mas ela passa a ser inovadora porque ela é uma proposta sua. Aí, candidato e candidata, você tem uma ideia, um ponto de vista e vai trazer isso para o texto e isso passa a ser inovador no sentido de um texto, ok? Beleza? Outro aspecto que os corretores da banca do Enem buscam são textos evolutivos. O que seria isso? Na questão teórica, para a gente imaginar, um texto evolutivo é quando ele propõe inicialmente uma tese, que nada mais é que um ponto de vista do candidato, os argumentos, que são as ideias que o candidato tem, que defendem esse ponto de vista, e o remate, que nada mais é que o desfecho desse texto, a conclusão do texto. Então, é uma estrutura conhecidíssima, que todos nós já sabemos de toda a escola, de todos os ensinos que a gente vem estudando, a gente conhece essa estrutura, que é a estrutura dissertativa. Um texto evolutivo é aquele texto que busca coerência entre a apresentação de uma ideia, entre a defesa desta ideia e o desfecho do teu raciocínio, não o desfecho do assunto. O assunto fica aí para todo mundo debater, certo? Você precisa considerar finalmente o seu texto, beleza? Então aqui, a redação passa a ser evolutiva quando mantém essa lógica, ok? Em coerência, obviamente, com o tema proposto pela banca do Enem. Isto é, você vai manter a lógica textual evolutiva, que é sempre apresentar ideias primárias, após isso ideias secundárias, a defesa disso e uma conclusão sobre isso, não sobre tudo, é só sobre isso, beleza? Então aqui, pessoal, algumas dicas iniciais para a gente começar a refletir a redação do Enem. Espero que vocês tenham gostado. No próximo encontro a gente já vai tratar das competências que vocês têm que colocar lá na redação do Enem. Tranquilo? Um abraço.